Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem o Luciano, dono das lojas Havan, sofreu uma intimidação, uma tentativa de intimidação, né? Isso foi pouco vinculado na mídia, na verdade a grande mídia, creio eu que nem tenha falado disso, isso ficou mais restrito aqui às redes sociais, e um homem começou a esfaquear os bonecos que tem nas portas das lojas dele em Brusque, com uma faca. O cara pegou, tipo, do nada e saiu esfaqueando os bonecos que tenha o rosto do Luciano. E, por óbvio, o Luciano se sentiu intimidado com isso, deu queixo, o cara foi pego, tá? O homem, que é filiado do PP, Partido Progressista, desde 2006, se chama Maurício Della Justina e diz que, na verdade, ele não cometeu o ato terrorista contra o Luciano, e sim como uma represária ao segurança da loja, que está expulsando os moradores de rua ao redor da loja do Luciano, porque, por óbvio, você tem obrigação de ter morador de rua na porta da sua loja. Você que paga o imposto, que paga o IPTU, que paga os funcionários, água, luz, telefone, enfim, todos os impostos, tem que ter morador de rua na porta da sua loja, porque se você não tiver, vem um babaca desse e depreda algo seu, tá? Então, o Maurício Della Justina esfaqueou os bonecos com o rosto do empresário como uma represária aos seguranças que expulsaram os moradores de rua. O Luciano já acredita que não. O Luciano argumenta que isso foi sim um recado, foi um atentado terrorista, foi uma tentativa de intimidação contra ele, e não importa qual seja o caso, se foi uma intimidação ou se foi uma represária por não querer ter morador de rua na sua porta, o Maurício Della Justina é problemático, isso está errado, e isso que ele fez é crime. Agora vamos falar de Adélio Bispo, o cara que tentou assassinar Jair Bolsonaro. A gente vê que a investigação não anda. E olha que estranho, ele foi diagnosticado com doença mental. Deve ter alguém muito poderoso por trás desse cara, a ponto de ninguém querer investigar e coloca esse cara como doente mental. Então ele é doente mental a vida dele inteira e resolveu atacar somente Jair Bolsonaro. Gente, vamos combinar que aqui ninguém é idiota, nem eu e nem vocês. Se o cara é um doente mental, por que a família não comunicou antes? Por que não tinha receita médica? Por que não tem laudos em hospitais psiquiátricos? Porque se o cara tem transtorno delirante grave, como o laudo alega, com certeza ele já teve passagens em hospitais psiquiátricos, já tentou contra outras pessoas e a família sabe disso. Por que isso não veio à tona antes? Tem alguma coisa de muito errado, é alguém muito poderoso por trás desse cara que tentou esfaquear o Jair Bolsonaro, e a reportagem diz o seguinte: peritos indicados pela Justiça Federal concluíram que o homem que esfaqueou Bolsonaro, tentou assassinar o Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, tem doença mental. 3 laudos foram feitos na apuração da possibilidade de problemas mentais do autor do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro na campanha presidencial. Em outubro, um laudo particular atestou o transtorno delirante grave em Adélio Bispo. Em fevereiro, 2 laudos foram feitos a pedido da Justiça. Todos os laudos atestaram que o Adélio tem transtorno delirante permanente paranoide e que por isso ele não pode ser punido criminalmente. Porém, um terceiro laudo, que é psicológico, ele está em sigilo, ele está em segredo de justiça, ninguém tem acesso. Então é um crime que o cara que tentou matar o nosso presidente não vai ser punido. Por que ele não vai ser punido? Porque tem alguém muito grande por trás dele. Isso não é possível. Um cara com transtorno delirante permanente paranoide, com certeza não é o primeiro episódio dele, tá? Então, da onde é que saiu isso? Por que a família não falou antes? Olha, ele é um doente mental. Olha, ele já passou por tantos hospitais. Eu sei disso porque o meu pai é psiquiatra. Então, eu tenho a mais absoluta certeza. Se esse cara tem o transtorno delirante permanente paranoide, com certeza o Jair não desencadeou nada nele. Ele já tem outros episódios. Das duas, uma, ou a família ficou quieta e falou, deixa que a justiça cuide e vamos nos livrar do BO, ou esse cara não tem nada, foi usado para fazer isso, é um maluco que recebeu dinheiro para tentar matar o Jair Bolsonaro, e quem está atrás dele tem mais grana ainda, mais influência ainda, né?
E por isso esse caso não vai ter solução. Agora vamos falar rapidinho sobre Gilmar Mendes, Aloysio Nunes, Paulo Preto, a filha do Paulo, que ela foi condenada ontem a 24 anos e 3 meses de cadeia, mais o pagamento da multa de R$1.600.000. Isso porque o pai já está condenado a 172 anos, 145 anos de cadeia, vindo por um juiz, e 27 da pena anterior, ele já condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Enfim, agora tem Gilmar Mendes envolvido no enrosco de venda de habeas corpus, da garantia do habeas corpus, com Aloysio Nunes, que foi motorista do Marighella. Nossa, que surpresa! É que assim, é que a nossa ditadura foi tão cruel, foi no nível da Argentina, né? Porque a ditadura da Argentina foi cruel. Mas a nossa foi tão ditadura, mas tão ditadura, que a nossa dita mole deixou todos esses caras soltos que hoje estão aí no poder. E como o bom filho a casa torna, vão ser tudo preso novamente. Já se iniciou pelo Lula, pelo Cunha, enfim. E então, o bom filho a casa torna. Eu acho que o Aloysio Nunes também vai voltar para a cadeia e assim por diante. Eles saíram na época do regime militar. Eles saíram muito bem, tá? Sem nenhuma tortura. Como vocês podem ver, só dá uma busca aí. Dilma no julgamento, regime militar. Vai vir uma foto da Dilma recém-saída da cadeia, super bem tratada, bonita, arrumada, sem quaisquer marca, tá? Então vai, continuando aqui. E aí a Polícia Federal foi fazer uma busca e apreensão na casa do Paulo Preto e descobriu conversas e documentos da ligação do Aloysio Nunes, Gilmar Mendes e Raul Jungmann. E agora a lava-toga vai ter início finalmente. Gilmar Mendes já tá pistola, que a Polícia Federal, a Receita Federal, descobriu um monte de lambança nas contas dele, aí ele já ficou todo bravo. Como assim? Quem que vai investigar o juiz do STF? Por quê? Porque o juiz do STF é Deus, né? Não pode ser investigado. Pode sim, querido, a lei é igual para todos nós. Se nós podemos, vocês também podem. Na verdade, vocês têm que ser os primeiros a serem investigados, porque vocês mexem com dinheiro público, recebem dinheiro público e vocês têm que ter a transparência e as contas 100% abertas. Então tá aí a lambança toda, a venda de habeas corpus, venda de sentença, e tudo isso vai vir à tona finalmente. E antes de terminar o vídeo, mas na verdade assim, esse é um assunto para o próximo vídeo, mas eu já quero dar uma introdução. A gente fala muito de campos de concentração nazista e tudo que aconteceu nos campos de concentração, inclusive a resenha dos 3 documentários que eu vou trazer para vocês é campo de concentração nazista. E aí eu estava pesquisando hoje sobre os gulags, porque eu pensei assim, gente pouco fala dos gulags, né? Que foram os campos de concentração da União Soviética. Vamos dar uma pesquisada e achei o massacre de Katyn, ou Katyn, não sei falar, por favor, escrevam aqui para mim nos comentários como fala, que foi um genocídio que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, realizado pelo Stalin contra prisioneiros poloneses, e é um dos eventos pouco conhecido da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, cerca de 22 mil poloneses foram mortos. O massacre foi divulgado pelos nazistas em 1943 como propaganda contra a União Soviética e carrega o nome de Florestas de Katyn, ou Katyn, não sei, em referência aos corpos que foram lá encontrados. Eles largavam os corpos dos poloneses no meio das florestas, mas isso daqui é assunto para o próximo vídeo. Eu só queria dar uma adiantada, mas na verdade para saber se vocês querem realmente esse tipo de conteúdo ou se eu fico só com as resenhas de documentários e livros, então deixem aí para mim nos comentários, por favor. Então é isso, pessoal. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá dislike, porque não importa, ajuda na relevância do vídeo. E deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem somente resenhas ou se traz fatos históricos assim, né? O massacre, os gulags. Estou separando um monte de material pra vocês, mas eu preciso da aprovação de vocês antes, tá bom? Também tem coisa aqui sobre o Holodomor. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.